Olá, que bom que estamos aqui para mais essa análise. Hoje a gente vai desvendar um desafio de raciocínio lógico, daqueles que são figurinha carimbada em concurso, sabe? O segredo é não se assustar, é seguir a lógica passo a passo. Vamos nessa? Fica aqui comigo, que vamos entender direitinho como esse tipo de questão é cobrado nas provas. É uma ótima forma de deixar o pensamento analítico bem afiado. E antes da gente mergulhar no problema, um convite rápido. Não deixa de seguir a nossa página, a @focada em prefeitura lá no Instagram e, claro, dá uma olhada nos nossos outros vídeos no YouTube. Muito bem, vamos ao que interessa. O nosso desafio de hoje é sobre elevadores, mensageiros e um enigma. A nossa missão aqui é usar pura lógica para descobrir a verdade por trás das palavras deles. Então, o cenário é o seguinte. Imagina um prédio com 3 elevadores. Um vermelho, um preto e um amarelo. A questão é que só um deles leva ao restaurante. E para deixar tudo mais interessante, em frente a cada elevador tem um mensageiro com uniforme da mesma cor. E aqui está a regra de ouro do jogo. Um deles sempre mente. Os outros dois sempre falam a verdade. O primeiro passo em qualquer problema de lógica é organizar a casa. Vamos analisar com muita calma o que cada um dos mensageiros disse. É aí que estão as pistas. Vamos começar pelo mensageiro de vermelho. A frase dele é bem direta, para não pegar o elevador dele. É uma dica de exclusão, mas, por enquanto, a gente não sabe se ele está falando a verdade ou não, né? Agora, o mensageiro de preto. Ele já aponta uma direção. Segundo ele, o elevador certo é o de portas amarelas. É uma informação bem específica, que pode ser verdadeira ou uma grande mentira. E olha só que interessante, o mensageiro de amarelo acusa diretamente o de preto de ser um mentiroso. Isso é importantíssimo, porque cria uma conexão lógica direta entre os dois. Um depende do outro. Agora vamos traduzir isso tudo para uma linguagem mais lógica para ficar mais fácil de trabalhar. A fala do vermelho quer dizer que o elevador certo não é o vermelho. A do preto, que o elevador certo é o amarelo. E a do amarelo, que o mensageiro preto é o mentiroso. Com tudo organizado assim, a gente pode começar a testar as hipóteses. Em problemas como este, o melhor caminho é testar as possibilidades. Vamos começar com uma suposição. E se o mensageiro de uniforme preto for o nosso único mentiroso? Vamos seguir essa linha de raciocínio. Se o preto mente, a afirmação dele de que o elevador certo é o amarelo é falsa. Ou seja, o elevador certo não é o amarelo, certo? Se o preto é mentiroso, os outros dois, vermelho e amarelo, falam a verdade. E o que o vermelho disse? Não é o meu elevador. Como ele fala a verdade, então também não é o vermelho. Peraí, se não é o amarelo e não é o vermelho, só sobrou o preto. Ok, agora a gente precisa usar a segunda parte da informação que o problema nos deu. Alguém perguntou se o elevador preto levava ao restaurante e as respostas foram um sim e 2 não. Se a nossa hipótese estivesse certa e o elevador preto for o correto, como que os mensageiros responderiam a essa pergunta? Bom, vamos pensar. Os dois que falam a verdade, que seriam o vermelho e o amarelo, diriam sim, porque nessa hipótese o elevador preto é o correto. Já o mentiroso, o preto, teria que dizer o contrário da verdade, ou seja, não. Então o resultado seria 2 sim e 1 não. Opa, aí tem um problema. O enunciado da questão afirma que as respostas foram um sim e 2 não. A nossa hipótese levou a gente para 2 sim e 1 não. Isso é o que a gente chama de contradição. O que isso significa? Que a nossa suposição inicial estava errada. O mensageiro preto não é o mentiroso. Descartamos essa ideia. Tudo bem, sem problemas. Se a primeira hipótese não deu certo, vamos para a segunda. Já que o preto fala a verdade, vamos testar a possibilidade do mensageiro amarelo ser quem está mentindo. Ok? Vamos seguir por esse novo caminho. Se o amarelo é um mentiroso, a afirmação dele de que o mensageiro de preto mentiu é uma mentira. E qual é o contrário de uma mentira? É uma verdade. Isso significa que o mensageiro preto fala a verdade. E o que o preto disse mesmo? Que o elevador correto é o amarelo. Pronto, acho que encontramos o elevador certo. Agora, para ter certeza, vamos fazer o teste de fogo, usando a segunda pergunta de novo. Se o elevador correto é o amarelo, qual seria a resposta para a pergunta o elevador preto leva ao restaurante? A verdade, a resposta correta seria não, certo? Vamos ver como cada um responderia. O mensageiro vermelho, que fala a verdade, diria não. O mensageiro preto, que a gente já sabe que também fala a verdade,
também diria não. E o amarelo? Bom, ele é o nosso mentiroso. Ele tem que dizer o oposto da verdade. Se a verdade é não, ele vai dizer sim. E qual é o resultado final? Um sim do amarelo e 2 não do vermelho e do preto. E isso bate exatamente com a informação do enunciado. Perfeito. Agora sim, a nossa segunda hipótese está corretíssima. Com a lógica toda confirmada, sem nenhuma ponta solta, a gente pode finalmente revelar a solução completa do nosso enigma. Primeira parte da solução. O elevador que leva ao restaurante é, sem sombra de dúvidas, o de portas amarelas. E a segunda parte, o mensageiro que sempre mente, o nosso sabotador, é aquele que veste o uniforme amarelo. Portanto, a cor das portas do elevador é amarela e a cor do uniforme de quem mentiu também é amarela. Isso nos leva direto para a alternativa A. O mais importante aqui é lembrar do método. Organizar as informações, testar as hipóteses com calma e procurar contradições. É uma ferramenta poderosa para qualquer desafio de lógica.